meu companheiro aqui, Manuel Dias, Fundação Perseu Abramo, presidida pelo Márcio Postma, e a Fundação Maurício Grabois, presidida pelo Renato Rabelo. Ok? Então, antes de começar, queria chamar para compor a mesa aqui o presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Chamar o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Chamar o presidente do PDT, Carlos Lupe. Não sei se já chegou, mas assim que chegar ele virá para a mesa. Chamar a presidente do PCdoB, Luciana Santos, que estiver por aqui. E chamar para a mesa o senador João Capiberibe, do PSB. Chegando, vai ser... Tudo bem? Bom, a ideia aqui é lançar esse manifesto diante da conjuntura que nós estamos passando no país aí, uma conjuntura que é uma conjuntura difícil, em que a classe trabalhadora, a população de uma maneira geral está sofrendo o que está sofrendo, os ataques aos direitos, né? E a ideia é a gente fomentar o diálogo, poder ter capacidade de dialogar com a população, porque a população não vê no diálogo da política a capacidade de intervir e fica fazendo, muitas vezes, repúdio aos políticos, e a gente quer abrir esse diálogo com a população. Esse é o nosso desafio. Então, para abrir o nosso trabalho, vou passar aqui a palavra para o nosso comandante Renato Rabelo, para fazer aqui uma explanação do intuito das fundações, do manifesto, depois vamos passar para todos aqui que estão à mesa. Boa tarde, companheiros, companheiras, amigos, amigas. Em nome das 4 fundações, eu tenho um grande prazer, a honra de começar apresentando esse manifesto. O manifesto se intitula Unidade para Reconstruir o Brasil. Eu acho que já é um título que define bem qual é o conteúdo do manifesto. Foi um trabalho importante realizado por essas 4 fundações. Eu acredito que é uma iniciativa pioneira no âmbito da esquerda, reunir 5 fundações de partidos da esquerda e apresentar uma proposta de um manifesto que é o início de uma base programática. Esse manifesto, ele tem como característica, e é importante nós salientarmos, a busca de uma alternativa em comum. Uma alternativa, evidentemente, trabalhada conjuntamente por essas fundações. Eu não considero isso uma coisa tão simples, mas que nós temos alcançado. Por isso, é um pioneirismo muito importante. Eu quero acrescentar isso. Mas é necessário dizer que esse manifesto, ele é o início de uma base programática convergente que pode permitir o diálogo e o avanço da convergência. Antes nós não tínhamos nem um tema para iniciar esse diálogo. Considero exatamente que esse esforço de construir uma base mínima, programática, convergente, é um passo importante para esse diálogo e o progresso da convergência.
É necessário, portanto, e esse tem sido o esforço, de construir um lastro programático nessa construção coletiva. É um esforço que não conflita, e é bom dizer isso, com as estratégias e táticas eleitorais dos partidos da frente de esquerda e progressista. Eu acho que nós respeitamos isso, mas eu acredito que esse esforço é um lastro programático que vai exatamente ajudar até mesmo a possibilidade de um pacto eleitoral de ampla união. E isso nós precisamos. Ou seja, nós estamos trabalhando desde agora para que esse lastro programático sirva de referência para uma unidade maior e até mesmo para um pacto eleitoral. O projeto, portanto, é uma obra coletiva em andamento, como também é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Por isso que nós convidamos outras organizações, instituições, personalidades, para que venham conosco dialogar. Que nós consideramos como característica desse documento. Acho que esse documento é a tentativa de definição e elaboração, portanto, um debate de um novo projeto de desenvolvimento destinado ao Brasil de hoje, que vive essa situação dramática. Como também nós não ficamos aí, é necessário ver também a história do nosso país e a inserção do nosso país no sistema internacional. Portanto, um projeto nacional compreende tudo isso. Não é só ver a realidade do Brasil em si, ele está num contexto maior. Por isso mesmo, a ordem implantada hoje por esse governo, portanto, que é um governo intruso, é um governo que chegou ao poder através de um atalho, de um golpe, ele começa o quê? A se subordinar integralmente, integrar o país à imposição estrutural ultraliberal. Essa dominação estrutural ultraliberal, ele se integra completamente. Mas é preciso levantar uma outra subordinação que ele vai se integrando, um atrelamento aos ditames de uma neocolonização atual, no realinhamento às grandes potências capitalistas, sobretudo os Estados Unidos. Então, esses dois domínios hegemônicos, de hegemonismo, tanto estrutural do lado neoliberal como do lado neocolonial, esse governo, portanto, ele vai se atrelando a isso. Nós não podemos ver simplesmente esse governo como uma coisa fora do espaço, Temer em si, e esse grupo que o apoia no país. Há apoio maior a esse governo. É necessário que nós compreendamos isso. Para tanto, ele revoga as conquistas do povo brasileiro. Essas conquistas, portanto, de natureza democrática, patriótica, popular, estão sendo revogadas para esse atrelamento. Ele está respondendo àqueles que ele está entregando, digamos assim, a mercadoria. Por isso mesmo que a história política brasileira é um exemplo também para nós. O período de Getúlio Vargas, de João Goulart, nós não podemos desconhecer isso. Como também a luta pela democracia na Constituinte de 88 e os 13 anos de luta progressista dos governos Lula e Dilma. Tudo isso é importante na compreensão nossa do que nós queremos como projeto a esse país. Por isso mesmo que o documento salienta muito bem que o Brasil volta a estar diante de uma encruzilhada. Eu acho essa uma questão muito importante. Ou o país se reencontra novamente na democracia, na soberania, no progresso social, no desenvolvimento, e, sobretudo, levando em conta que ele tem que contestar a subordinação do hegemonismo neocolonial e neoliberal, porque sem isso, evidentemente, nós não vamos enfrentá-los.
Essa é uma questão, portanto, que a encruzilhada é essa. Ou então, nós vamos seguir o caminho da ordem atual contra o povo, a nação, imposto por esse governo intruso, que tem os partidos conservadores e forças econômicas importantes, tanto interna como externa, dando apoio a ele. Então, a encruzilhada é essa. Ou a gente fica refém dessa ordem, que é uma ordem de grande retrocesso, é uma ordem antidemocrática, antipopular, anti o Brasil, ou nós vamos exatamente ter que abrir caminho nesse sentido de reconquistar a democracia, reconquistar o progresso social, reconquistar, portanto, o desenvolvimento do país e a integração com os nossos vizinhos. E tem uma oportunidade para isso. É necessário dizer que o cenário internacional, há um mal-estar gerado pela globalização neoliberal e a emergência de novos polos no poder. Essa emergência de novos polos no poder cria uma transição e uma situação favorável a que a gente possa, assim, dar curso, construir projetos nacionais de desenvolvimento. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Como encarar esse desafio? Esse desafio, portanto, de construir um novo projeto para esse país. Essa é a outra questão do manifesto. Essa é uma questão importante porque esse diz impor as condições dele nas eleições de 2018 é exatamente impedir a maior liderança popular do país ser candidato a presidente da República. Como também eles podem chegar até, casuisticamente, a mudar o presidencialismo no país e coisas más. Por isso, essa é uma questão importante que o trabalho da resistência, a unidade em torno de bandeiras da democracia, do progresso social, da soberania do país, da retomada do desenvolvimento e garantir as eleições as eleições desse ano, de 2018, essas são questões imediatas importantes. Ela se relaciona também com a proposta de projeto para o país, porque uma eleição de 2018, nós temos que apresentar para o povo brasileiro exatamente a nossa proposta para o Brasil. Então, a discussão desse projeto nacional é fundamental para ser apresentado nas eleições, vai além das eleições e pode ser um fator importante de referência para nós e para a esquerda. Por isso que é importante considerar que um projeto, portanto, na compreensão desse manifesto ou debate de um novo projeto nacional de desenvolvimento, se busca esse lastro programático de referência. Esse projeto, pelo que diz o manifesto, ele é sistêmico e articulado. Um projeto sistêmico e articulado, ele tem que ter como centro convergente os grandes desafios do país. Não pode ser um amontoado de temas, de questões, um somatório de questões, não. Nós não podemos cair, portanto, mais no setorialismo ou numa posição puramente conjuntural ou do curto-prazismo. É necessário, portanto, um sistema articulado, isso é que é o projeto, com uma linha condutora que são os grandes desafios nacionais. Esse é que é o centro. E esse projeto tem uma visão fundante. A visão fundante, isso é explícito no manifesto, eu considero isso essencial.
A proposta no manifesto é de um projeto que articule de modo sistêmico a soberania nacional, a questão social, com ênfase na relação das desigualdades e afirmação da causa democrática. Essa é a articulação sistêmica de um projeto como esse. Não é uma coisa, não é isso, é aquilo, é a soberania ou é a desigualdade? É o progresso social ou é a questão da retomada? Não, há uma articulação sistêmica. Isso é o projeto. Então, esse é um problema que nós consideramos essencial. Isso é fundante no projeto. Afirma também, e ganha relevância, um desenvolvimento soberano autônomo para realizar as potencialidades do Brasil e do povo. Eu não acho que, sem esse desenvolvimento nacional soberano e autônomo, como que nós vamos realizar toda essa potencialidade do Brasil e do seu povo? Nós vemos exatamente por esse ângulo. As reformas estruturais democráticas também articuladas esse novo projeto. Esse projeto compreende também essa ideia de Estado Nacional e projeto nacional. Um projeto nacional não é simplesmente a nação em si. Ela se articula com um Estado Nacional soberano, forte. Se esse Estado Nacional soberano, forte, como conduzir esse projeto? Muitas vezes se pensa que é um projeto nacional, a nação em si. Não é. A questão essencial de um projeto nacional é um Estado Nacional soberano para conduzir esse projeto de desenvolvimento para o país. Essas questões assim que eu queria salientar como questões que são importantes. A questão nacional transcende a definição do que é nação, portanto. O que define mesmo esse Estado Nacional soberano. A reforma democrática na superestrutura é uma linha de força de um projeto como esse. Eu disse aqui que exatamente é um projeto articulado, sistêmico, voltado para os grandes desafios nacionais. Por exemplo, um grande desafio nacional, reforma democrática da superestrutura, reestruturação do Estado brasileiro. Essa é uma grande questão. Entra aí todas essas reformas que nós temos proposto, por exemplo, a reforma da mídia. Nós vamos permitir uma mídia que é exatamente monopolista, que a informação e a notícia é monopolizada em nosso país? Mesmo a reforma do judiciário, é importante um debate como esse. Por isso que são questões que nós temos que exatamente levar em conta. A urgência da retomada do crescimento econômico é um outro grande desafio. Ou seja, para a retomada desse desenvolvimento econômico, o papel do Estado, dos bancos e das empresas estatais. E, sobretudo, levar em conta o papel de uma reforma tributária progressiva. A desigualdade no Brasil não se resolve, ou começa a se resolver, sem essa reforma tributária progressiva, que tribute os detentores de fortuna e rendas elevadas. Portanto, esse é um outro grande desafio para nós. Nós não conseguimos fazer isso. Nova política macroeconômica. Nós vamos ficar exatamente ao sabor de juros altos o tempo todo e de câmbio extremamente valorizado artificialmente durante muito tempo em nosso país. Então, essa é uma outra grande questão. Por quê? Porque, para nós, entra aqui um outro grande desafio, a base material da sociedade. Grande mobilização produtiva. O enfrentamento do grande desafio nacional de reindustrializar o Brasil. Esse é outro grande desafio. De meados de 80 para cá, o Brasil se desindustrializou e acelerou a desindustrialização. Então, esse é um grande desafio. Essa é uma grande questão. Como dividir renda? Como exatamente nós conseguimos ser mais igualitário com uma sociedade que industrialmente é atrasada? Nós pensamos que salário de qualidade sem uma indústria avançada não existe. Isso é no mundo inteiro, não é no Brasil. Então, esse é um outro grande desafio. O meio ambiente,
a universalidade dos direitos fundamentais, o papel estratégico da educação no desenvolvimento nacional, a emancipação das mulheres e os direitos civis, a liberdade identitária hoje em nosso país, o papel estrutural que tem hoje a luta contra o racismo, o papel exatamente dos índios em nosso país, que é um papel estrutural fundamental, não é uma questão secundária. Tudo isso, portanto, companheiros, são desafios. Por isso, o projeto, para concluir, é um projeto sistêmico, articulado, que tem como centro exatamente os grandes desafios nacionais, que eu citei aqui alguns. Esse é exatamente o tema para o debate. Nós achamos que esse é o leito para o debate, para o diálogo e o debate. Aqui sim nós podemos nos orientar e progredir em termos de convergência. Esse foi, portanto, o esforço dessas fundações, um esforço conjunto, um esforço articulado, e considero que foi um êxito muito grande. Esse manifesto é um começo. Como eu disse, é uma base para o diálogo e um progresso, portanto, para que a gente se entenda mais e progrida em termos de convergência. A grande confiança, portanto, que as fundações têm é que, com base na ampla maioria da nação, a gente possa retirar o país da crise, encaminhar esse país para um grande destino. Esse é um grande país, um grande povo. Não é uma ilha, não é um país qualquer, com grandes recursos. Pode sim ser um país que tem a sua geopolítica própria, uma inserção soberana. Tem sim um grande projeto para esse país, para se transformar numa grande nação solidária com o mundo e pela luta pela paz. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Ideias lançadas, agora o desafio está lançado, né? E para pensar mais esse desafio que nós temos, antes de passar para o próximo, o Carlos Lupe, que vai nos abrilhantar com a sua fala, vou anunciar aqui a presença da deputada Jandira Fegali, PCdoB, Rio de Janeiro, veio aqui nos abrilhantar. Deputado Rubem Ottoni, do PT, o ex-ministro Miguel Rosseto está aqui também, deputado Henrique Fontana, do PT, o coordenador nacional da CMP, Fred Vasconcelos, a ex-ministra Emília Fernandes, ministra de Política das Mulheres do governo Lula, Tereza Campelo, ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Lula. Vou anunciando aí no decorrer das falas, as demais presenças aqui, são pessoas que são importantes, que estão todos presentes aqui para a gente pensar o país. Vamos ouvir agora nosso camarada Carlos Lupe. Alô, sim. Em primeiro lugar, boa tarde, companheiras, companheiros, nossos partidos co-irmão. Aqui é o Márcio Pockmann, representando e presidindo a Fundação do PT, o Renato Rabelo, do PCdoB, meu companheiro e irmão Manuel Dias, o Francisco Souza, que é o representante do PSOL, os presidentes de partidos aqui, a nossa companheira e amiga Gleise, o Juliano, a Luciana Genro, desculpe, mas também uma querida Luciana, e está sentindo falta dela aqui, por isso que eu falei um equívoco do nome. Mas eu torço para que estejam juntos um dia, né? Questão de tempo. Desculpa, Luciano. Mas eu penso que o nosso querido companheiro, irmão de luta e de trajetória, Renato Rabelo, já disse as teses mais importantes que tínhamos que dizer hoje. O mais importante para mim é o ato político. É nós podermos estar juntos em um momento que estamos olhando para o Brasil. Imaginar que acabou a luta de esquerda contra a direita é ser muito ingênuo no mundo atual. Hoje é muito mais sofisticado. Em outras épocas, os tanques estariam na rua,
a nos ameaçar. Hoje é um decreto de emergência que faz isso no meu Rio de Janeiro. Antes, a força nos calava, nos impedia de usar a tribuna. Hoje o dinheiro faz isso com muitos também. Infelizmente, a situação do Brasil hoje é uma situação ímpar na sua história. Nós vemos o poder judiciário ocupando o espaço de todos os poderes da República. É quem prejulga, é quem faz o exercício de fato do poder executivo e é quem cala muitas das vezes o parlamento. Nesse Brasil que vive uma inversão de poderes total, ter coragem de fazer esse enfrentamento não é para qualquer um. Tem que ter muita substância política, muita ideologia, muita visão de muito sofrimento, muita luta acumulada para saber resistir. Cada um dos nossos partidos, eu aqui represento, para minha honra, o PDT, que ajudei a fundar, tem o seu candidato. Nós estamos lançando a candidatura do Ciro, o PT lançando a querida Manuela, o PSOL. Eu estou bem hoje. Sabe o que é? Meu desejo de irmandade é tanta que de repente eu unifico todos num partido só. É o desejo, é a vontade. Sonhos de quimera. Sonhos de quimera. Tudo vai terminar junto ali no final. Com certeza, esse documento é o prenúncio disso. Mas cada um de nós, e o PT com a candidatura do Lula, obviamente, cada um de nós tem a sua proposta para apresentar para a sociedade. Seu projeto para apresentar, suas teses, suas candidaturas. Isso é mais do que democrático, isso é mais do que válido. Isso é do processo que a gente vive desde o começo dessa nova democracia do Brasil, na primeira eleição presidencial de 1989, que, no meu ponto de vista, vai ficar muito parecido com o que nós vamos viver nessa eleição de 2018. Mas, independente das nossos projetos partidários, individuais, coletivos, pessoais, nós temos que estar juntos para pensar no Brasil e em soluções para a nação brasileira. E eu penso, companheiro Maneca, Manuel Dias, meu companheiro da querida Santa Catarina, que aqui representa a presidência da Fundação, cada fundação está dando um passo importante na nossa história, nos reunindo não só num projeto eleitoral, mas principalmente num projeto do Estado que nós queremos. Que nação nós queremos? Que projeto de Brasil nós sonhamos? Onde e para onde queremos levar as nossas teses, nossos pensamentos para a sociedade brasileira? Nós não podemos nos assustar com a criminalização da política. Ao contrário, agora, mais do que nunca, nós temos que afirmar os partidos, afirmar os nossos princípios, afirmar nossas identidades, afirmar nossa ideologia, porque não há outra solução no campo democrático que não seja através das representações partidárias para que o povo brasileiro encontre seu caminho. Todo o resto é falso. Todo o resto é autoritarismo, todo o resto é prenúncio de ditadura, de qualquer nível. Pode ser do militar, pode ser do judiciário, ou pode ser de qualquer cidadão que apareça, de repente, com um formato novo para ocupar o espaço de um presidencialismo ditatorial. Esse gesto de hoje, na meu modo de ver, é um gesto que configura para a sociedade brasileira que estamos pensando muito próximos, muito parecidos, principalmente a nossa identidade com o povo brasileiro. É o povo brasileiro que precisa da gente. É o povo brasileiro que precisa da nossa voz. É o povo brasileiro que precisa que exerçamos o papel de influenciar o grande debate que o Brasil precisa debater. A sociedade exige de todos nós capacidade, tranquilidade e inteligência para saber se comunicar com ela. Não adianta a gente simplesmente dizer que está se manipulando a opinião pública para ir mais à direita, que algumas posições mais conservadoras, mais endireitadoras da sociedade estão em vantagem hoje. O que está faltando a todos nós é competência para sermos um bom interlocutor com essa sociedade que clama por justiça, por uma nação mais livre, mais democrata, mais soberana, por melhor salário, por mais emprego. E é esse o nosso papel. O Estado brasileiro não foi feito para dar lucro. Quem pensa em dar lucro, vá para a iniciativa privada. O grande lucro do Estado brasileiro é ver seu povo forte, alimentado, empregado e feliz. Esse é o nosso projeto essencial de vida.
da nossa história. Muitos brasileiros morreram lutando por isso. Muitos brasileiros foram presos em ditaduras quando ameaçavam esse status quo que sufoca a sociedade brasileira. E muitos brasileiros hoje estão sendo injustiçados porque ousaram, como foi o caso do Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentar na prática, com programas sociais, com visões estratégicas de um Estado para todos, essa visão elitista. Nós não temos o que temer. O futuro depende da nossa coragem, da nossa ousadia, da nossa capacidade de convencimento. Podemos, porventura, em momentos, em estados, em projetos eleitorais, ter divergência, mas isso jamais poderá separar o nosso elo indissolúvel com a causa da libertação da nação brasileira. É isso que serve de exemplo a todos nós. Começamos muito bem com esse documento da Fundação, fundamentado no Estado soberano, no Estado que quer crescer com as suas próprias pernas, no compromisso social que é a base da nossa existência. E nós, a partir de agora, temos que difundir isso como programa comum, sim. Qualquer que seja o eleito, qualquer uma das nossas agremiações, e com certeza será um dos nossos, terão que ter esse compromisso. Nós temos que rever todo o processo diabólico, criminalizador que foi feito pelo governo golpista do senhor Michel Temer. Temos que rever essa nova legislação trabalhista. Temos que rever a entrega da Petrobras. Temos que rever tudo aquilo que significou ameaça à soberania da nação brasileira. E temos que ter coragem de falar à nação que nós não vamos aceitar esse projeto continuando no Brasil. E queremos ser interlocutores capacitados de convencer a sociedade brasileira de que os anos que temos de história, os anos que Getúlio passou no poder e teve que dar um tiro no coração para abortar um golpe em 54. Os anos que, porventura, teremos que pagar, não pelos nossos erros, mas pela nossa coragem de enfrentar uma elite carcomida. Isso o Brizola falou uma vez, eu nunca lembro, esqueço essa palavra, é bonito. Carcomida, levei 10 anos para entender, mas é bonito. Velhaca, antiquada, superada, que continua achando que nós somos boi no pasto que eles mandam para o matadouro assim que desejam. Não somos, o nosso não é grande, é rotundo, e vamos dizer ao Brasil, não nos ameace, pois a nossa coragem não tem limite. Obrigado, Carlos Lupe. Anunciar aqui mais umas presenças: Aldo Arantes, ex-deputado federal constituinte; Paulo Teixeira, deputado do PT São Paulo; Margarida Salamão, deputada federal; Humberto Costa, o senador do PT; Glauber Braga, PSOL, deputado federal; Ângela Albino, ex-deputada federal do PCdoB; Felipe Espírito Santo, presidente do PROS; José Guimarães, líder da minoria do PT; deputado Paulo Pimenta, deputado Edmilson, do PSOL, deputada Jo Moraes, do PCdoB. Bom, vamos continuar agora a ouvir os demais camaradas aqui. Ouvir agora nosso camarada Juliano Medeiros, presidente do PSOL Nacional. Muito boa tarde, companheiros, companheiras. Quero começar parabenizando a iniciativa das fundações, da Fundação Lauro Campos, Maurício Grabois, Perseu Abramo, Fundação Alberto Pasqualini e Leonel Brizola, de ter conseguido produzir essa convergência importante em termos programáticos, mas mais do que a convergência programática, que, como foi dito pelo Carlos Lupe aqui, é uma base para o início de um entendimento mais estratégico, quem sabe a unidade política que nós estamos constituindo aqui. Então, antes de mais nada, esse ato é um ato de demonstração de unidade política, uma unidade política que já vinha se expressando na luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a retirada de direitos entre as forças políticas e partidárias que estão aqui, mas também entre um conjunto de forças sociais que não estão representadas por esses partidos, mas são movimentos, as frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular, as articulações do sindicalismo combativo, e que nos últimos 6 meses, 1 ano, constituiu uma grande convergência política na luta em defesa dos direitos do povo brasileiro, cuja principal expressão foi, sem dúvida nenhuma, a grande greve geral de 28 de abril do ano passado, que foi a expressão máxima da unidade e da convergência política que conseguiu se produzir no amplo campo, para além, inclusive, da esquerda, em favor ou em defesa dos direitos do povo brasileiro. Então,
antes de mais nada, saudar essa iniciativa, porque ela é, sem dúvida, a expressão de um esforço, porque não é tão simples construir uma convergência como a convergência que nós estamos construindo aqui, que não é uma convergência eleitoral, ou que não é uma convergência em termos estratégicos, como foi aventado pela imprensa em diversas reportagens na imprensa durante a última semana, mas que é, sem dúvida nenhuma, uma tentativa de constituir respostas comuns à ofensiva conservadora que o Brasil vive já, não só nos últimos 2 anos, mas já também, mesmo antes do golpe, uma pressão para a aplicação do ajuste fiscal e da retirada de direitos do povo brasileiro. Eu acho que nós vivemos um momento no qual se tornou realidade aquele que talvez fosse o nosso pior pesadelo, que o programa político, defendido por alguns grupelhos de jovens, como o MBL, Vem Pra Rua, se tornou o programa do governo brasileiro. O programa do golpe de abril de 2016 tem 3 bases fundamentais. A primeira delas é a destruição da soberania nacional, através da revisão do marco legal do pré-sal, através da destruição da legislação ambiental, ou das ofensivas contra a legislação ambiental, cuja principal expressão foi a tentativa de entregar a Reserva Nacional do Cobre do Amapá, uma derrota fragorosa do governo a partir da resistência dos movimentos sociais, dos artistas progressistas, da intelectualidade crítica e do parlamento brasileiro, das forças progressistas do parlamento, e, fundamentalmente, através da tentativa de atacar a política de conteúdo nacional, que foi importante iniciativa na tentativa de retomar um projeto de reindustrialização do país. Nós que hoje temos aí patamares equivalentes à da década de 20 do século passado, em termos de participação da indústria no produto interno bruto. E a gente sabe que país sem indústria é país sem condições de competição internacional e sem condições de se inserir de forma soberana no mercado internacional. Então, o ataque à soberania nacional é um elemento fundamental do programa do golpe. Outro elemento, outra linha de ataque do golpe ao Estado brasileiro é o ataque aos direitos sociais. A destruição da aposentadoria, do direito à aposentadoria, a destruição da legislação trabalhista, a lei das terceirizações, o congelamento por 20 anos dos investimentos públicos nas áreas sociais, representa não só uma tentativa de retirar o Estado como provedor dos serviços públicos fundamentais, mas de alterar e transformar a própria natureza do Estado brasileiro, que foi fundada a partir do Pacto Social de 88 como, apesar dos pesares, provedor mínimo de alguns direitos, e no caso da saúde e educação, não provedor mínimo, mas provedor máximo desses direitos, principal provedor desses direitos. Então, o ataque aos direitos sociais no Brasil é um outro elemento fundamental do golpe, em torno do qual talvez nós tenhamos constituído mais unidade. Porque se trata não só de destruir o Pacto de 88, mas destruir, inclusive, conquistas anteriores ao Pacto, como é o caso da CLT, que é uma conquista dos trabalhadores e do movimento operário brasileiro no início do século passado. Mas há um terceiro componente que constitui o programa do golpe, é o ataque à democracia. O ataque à democracia não se encerrou com a destituição de uma presidente legitimamente eleita. O ataque à democracia a partir da destituição de uma presidente democraticamente eleita, com a qual nós do pessoal tínhamos muitas divergências, sobretudo no momento do golpe em que ela aplicava um ajuste fiscal recessivo contra os trabalhadores, mas a destituição desta presidente legitimamente eleita foi o início de uma ofensiva contra o sistema democrático, através da judicialização da política, cuja expressão máxima é a condenação sem provas de um ex-presidente da República. Esta é a expressão máxima do ataque à democracia que está em curso no nosso país, desde a destituição da presidente Dilma Rousseff. Mas não só isso. Além da condenação sem provas e do processo de judicialização da política brasileira, também há outros ataques à democracia. A tentativa do governo Temer e de seus aliados, no Supremo Tribunal Federal e no Parlamento Brasileiro, de constituírem um tal de semipresidencialismo é, sem dúvida nenhuma, o maior risco ao qual a democracia brasileira e o sistema representativo estão colocados. Mas não só isso. O que nós vimos na última semana, a intervenção militar no Rio de Janeiro, era algo totalmente imprevisto pelas forças democráticas. Nós não estávamos preparados, suficientemente preparados, para enfrentar, e por isso estamos arrumando a tropa no parlamento e nos partidos e nas fundações para dar uma resposta adequada a essa situação, para enfrentar o absurdo, o disparate que foi a intervenção militar. Não tem nada de intervenção civil, isso é papo furado do governo. A intervenção militar que foi decretada na última sexta-feira de forma unilateral pelo governo ilegítimo do Michel Temer. Além de demagógica, porque reforça a ideia de que mais forças de repressão na rua significam menos violência, além de demagógica e autoritária,
essa intervenção militar rompe todos os limites mínimos, porque a intervenção começou no Rio de Janeiro, que é só o 10º estado mais violento do país, mas pode justificar uma série de outras intervenções e ataques à democracia, como tem sido anunciados desde sexta-feira, como, por exemplo, ontem o ministro da Justiça anunciando que vai decretar, que vai, aliás, pedir que a Justiça autorize mandados de busca, apreensão e prisão coletiva, ou seja, a instituição de um estado de sítio no Brasil. Então, o ataque à democracia, às instituições, é um outro elemento que constitui o programa do golpe. Então, o golpe não era apenas trocar o gerente do Estado brasileiro, porque lá pelas tantas, as frações hegemônicas do capital no Brasil, representadas pelo capital financeiro, perceberam que poderia haver um novo ciclo expansivo no Brasil e era preciso que as forças do capital tivessem elas mesmas manejando o Estado brasileiro. Não foi só isso. O programa do golpe é um programa de reestruturação da natureza do Estado brasileiro. Portanto, a disputa que se dá a partir de agora é sobre a natureza do Estado brasileiro, as suas instituições, os direitos sociais, que são as atribuições e as responsabilidades desse Estado, o sistema democrático e o sistema de direitos. Então, constituir aqui entre nós bases mínimas de entendimento para enfrentar este processo de reestruturação do Estado brasileiro, não obstante divergências importantes que nós temos, por exemplo, e algumas divergências, inclusive com o conteúdo do texto, mas não obstante essas divergências, era um dever do pessoal se somar a esse esforço, de constituir essa convergência. Para terminar, nos últimos minutos que restam, eu queria falar um pouco sobre o ciclo político que se inicia com o golpe e sobre os nossos deveres, as nossas tarefas. Bom, não cabe à esquerda apenas uma postura defensiva. Não vamos lutar só contra a retirada de direitos, contra o ataque à democracia, contra o ataque à soberania. É preciso que a esquerda constitua um programa. E este, do meu ponto de vista do pessoal, talvez o nosso desafio mais complexo. Tá? Porque aí sim moram as divergências de verdade. Como diz o diabo, mora nos detalhes. E há detalhes importantes que nos afastaram nos últimos anos. Portanto, qual será a natureza, por exemplo, do programa econômico da esquerda nesse próximo ciclo que se inicia? Será um programa econômico de convivência com a herança maldita do governo FHC, com o tripé macroeconômico? Nós vamos seguir convivendo com esse tripé macroeconômico como se ele fosse intocável, como ele foi intocável durante 15 anos de governos onde haviam forças progressistas hegemonizando e participando desses governos? No caso das políticas sociais, qual é o caráter da expansão das políticas sociais no novo ciclo, no novo programa que a esquerda propõe? Qual é a forma de democratizar o Estado que a esquerda vai agir? Vai realmente enfrentar finalmente o monopólio dos meios de comunicação, democratizar as Forças Armadas e democratizar o Judiciário? Ou vai conviver com essas instituições como se elas fossem intocadas? Portanto, a natureza do que vai ser o programa que a esquerda vai desenvolver para enfrentar a ofensiva contra os direitos, contra a democracia e contra a soberania, do nosso ponto de vista, é o desafio mais importante. O documento aqui ele aponta apenas uma base, como foi dito pelo Lupe e pelo Renato. Falta muito a partir daqui para que se construam convergências realmente relevantes, em termos, por exemplo, de direitos sociais, política econômica, soberania e democracia. Mas, sem dúvida nenhuma, é o componente, como ponto de saída, muito positivo para o debate que nós estamos fazendo aqui. Para terminar, é importante que, junto com esse programa, a esquerda também possa ser capaz de reinventar algumas práticas. E termino com isso, porque isso é muito importante para nós no PSOL e tenho certeza que é importante para os demais partidos também. É preciso compreender que o programa histórico da esquerda, em defesa do salário, da terra, da soberania e da democracia, precisa ser hoje complementado com outras agendas políticas que ganharam força, como o feminismo, a luta contra o racismo, a luta contra a LGBTfobia, a luta contra a política repressiva, contra as drogas e, modéstia à parte, sinto que essa foi uma contribuição importante do pessoal a esse documento. Nós inserimos nesse documento, sugerimos e as demais fundações acolheram a nossa sugestão, não só essa como outras, de que era importante rever completamente hoje o marco legal do combate ao tráfico de drogas, para tratar o problema das drogas como um problema de saúde pública e não um problema de polícia, porque a partir desta compreensão é possível fazer frente à ofensiva conservadora, por exemplo, representada pela intervenção militar no Rio de Janeiro da última sexta-feira. Então, além de pensar um programa que represente uma resposta ao passivo histórico que esta burguesia brasileira jamais permitiu que fosse sanado em defesa dos direitos, da democracia, da soberania,
portanto, salário, terra, soberania nacional, o programa histórico da esquerda, atualizar este programa com uma nova agenda política que, queiramos ou não, companheiros e companheiras, já está posta, já é parte da realidade e tem que ser incorporada pela esquerda, sob pena de que nós sejamos uma esquerda anacrônica, ultrapassada e incapaz de responder os problemas do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, camarada Juliano. Anunciar mais a presença de alguns camaradas aqui que estão presentes. A senadora Vanessa Graziotin, PCdoB, a nossa companheira senadora Lídice da Mata, PSB, deputado federal Orlando Silva, do PCdoB São Paulo, Carlos Aratini, do PT, Davidson Magalhães, PCdoB, um representante da Fundação do PRB também está presente. Não consegui pegar o nome aqui, se puder chegar à mesa, importante. A deputada Benedita da Silva, do PT, deputado Daniel Almeida, deputado Barreto, do PSB, Paulão, do PT, Alagoas, Chico D'Angelo, PT, Rio Grande do Sul, senador Lindenberg Faria. Lindenberg. Rio de Janeiro, Chico. Ah, é Rio de Janeiro. Desculpa aí. Bom, eu vou passar agora a palavra, Lindenberg Farias, Nilton Brandão, o presidente do PROIFES, né, representando o PROIFES, Samuel Pinheiro, João Vicente Goulart, do Partido Pátria Livre, Felipe do PROS, da Fundação do PROS, Leonardo Monteiro, deputado do PT. Vou passar agora a palavra para a nossa companheira Gleisi Hoffmann, do PT. Boa tarde a todos, a todas. Dizer que é uma alegria muito grande estar participando desse ato e eu acho que é um momento muito diferenciado na política que nós estamos tendo aqui. Eu diria um momento histórico. Quero parabenizar aqui as nossas fundações, Fundação Perseu Abramo, na pessoa do Márcio Postman, a Fundação Leonel Brizola, Manuel Dias, a Fundação Lauro Campos, na pessoa do Francisvaldo, a Fundação Maurício Grabois, na pessoa do Renato. Também fazer uma saudação aos meus colegas presidentes de partido aqui, o Carlos Lupe, a Luciana, o Juliano e também ao nosso senador Capiberibe, que aqui representa o PSB. Dizer que é um momento importante porque eu acompanhei o esforço das fundações na construção desse documento. Não foi uma, duas, foram várias reuniões de discussão e com certeza deve ter sido difícil chegar a uma conclusão em um documento como esse. Mas isso representa o esforço pelo compromisso que nós temos com esse país. Apesar das divergências que possamos ter, de ordem conjuntural, de candidaturas, até as divergências internas nos nossos partidos, nós conseguimos superar, as fundações conseguiram superar isso e apresentar à sociedade brasileira e aos partidos, às direções desse partido, uma proposta que, como disse aqui o Renato, é o início, não é o final, é o começo, uma proposta programática para o Brasil, num grande esforço, ser uma obra coletiva, que é um ponto de partida e não de chegada, como ele disse, mostrando a maturidade que nós conquistamos nesse momento. E é certo que nós passamos por uma grande crise do capitalismo internacional. E essa crise está redesenhando a democracia capitalista, a democracia no âmbito internacional. E não poderia ser diferente aqui no Brasil. Ainda mais com uma elite ou uma classe dominante tão conservadora que nós temos, tão retrógrada, nas palavras do nosso presidente Lupe aqui, tão bem conceituada, chega aqui com muito mais intensidade. E ainda incentivadora do fascismo, de movimentos retrógrados, de questões que nós pensávamos não ter mais que enfrentar na nossa sociedade depois da discussão da Constituição de 88. Vivemos novamente com um debate e uma discriminação forte em relação aos negros, às mulheres, à população LGBT, enfim, é um momento muito difícil para o Brasil. O que nós temos na realidade é uma anormalidade institucional no Brasil. E uma anormalidade no sistema político. O pacto que nós fizemos em 1988 com a Constituição foi rompido. E foi rompido no tripé que dava sustentação. Foi rompido no quesito da democracia, posto que nós afirmamos naquele momento que a democracia brasileira se pautava em cima do voto universal e de eleições democráticas e livres. Nem aprofundamos muito a democracia direta. Colocamos alguns institutos na Constituição, mas utilizamos eles de forma muito pequena.
Mas esta democracia formal de baixa intensidade, ela era um consenso na sociedade brasileira. E todos, inclusive da direita, a elogiavam e defendiam. Mas essa democracia foi rompida quando se teve um impeachment, um golpe que se tirou da presidência alguém que foi legitimamente eleito, né, com mais de 54 milhões de votos. E continua se rompendo esse pacto ao querer ter uma eleição seletiva, onde parte da sociedade não pode participar externando seu voto, ao querer impedir uma candidatura do campo progressista e popular, que é o que estão fazendo com o presidente Lula. Então, veja, mesmo uma democracia de baixa intensidade é muito para essa gente. Aqueles que defendiam essa democracia, hoje a atacam. Para a direita desse país, para a classe dominante, é bom ter uma eleição de preferência restrita, com poucos eleitores, para que eles possam concorrer e ganhar. Atacou-se um segundo pilar que nós construímos na Constituição de 88, que foi o início da proteção social mínima que nós tivemos no país. Nós subimos um primeiro degrau ao colocar a Seguridade Social para dentro da Constituição, a saúde, a assistência e a previdência, e melhorar as condições da educação. Nem isso a elite brasileira conseguiu dar conta de aguentar, sendo que nenhum direito dela foi tirado. Mas vieram com uma violência extrema quando conseguiram tirar a presidenta Dilma para destruir esse tripé do pacto. Hoje nós não temos uma garantia social mínima, ou seja, o bem-estar social mínimo do Brasil está sendo desmontado. A proteção mínima do povo brasileiro está sendo desmontada. E isso ainda coloca-se, claro, como disse aqui o Juliano, com questões que nós tínhamos conquistado anteriormente, como foi a CLT, que acabou também sendo despedaçada. A reforma da Previdência só parou porque eles não conseguiram voto suficiente no Congresso para votar. E inventaram aí um plano mirabolante e real de segurança pública com uma intervenção que nós não sabemos muito o que vai dar. Aliás, nós sabemos o que vai dar. Certo é que não vai dar do jeito que foi feito, né? E o terceiro tripé é a soberania nacional. Estão entregando o nosso país, desmontando a Petrobras. E agora uma das pautas principais do governo, que vem aqui para o Congresso Nacional, que já entrou na Câmara, é a privatização da Eletrobras. Ou seja, nós sabemos que a Eletrobras não vai ficar na mão de nenhum grupo nacional, porque nós não temos grupo nacional forte com capacidade de comprar nenhuma empresa pública. Vai para a mão dos chineses, ou vai para a mão dos americanos, ou vai para a mão dos europeus. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos entregando ao estrangeiro a vazão de água dos nossos rios, como estamos entregando a extração do petróleo, do pré-sal, da Petrobras. Ou seja, aquilo que nós construímos como um pacto mínimo da democracia brasileira está se esvaindo. E é importante que nós saibamos que esse é o período mais longo de democracia efetiva no Brasil. São esses 30 anos. Nós não tivemos em nenhum outro período da história um período tão contínuo de democracia. Ela sempre foi espasmódica, ou seja, tivemos momentos democráticos no país. Ou eram ditaduras ou era a não consideração de direitos da maioria, inclusive o direito ao voto. Então é muito grave o que a gente passa no país. Por isso a importância da esquerda, da centro-esquerda, está aqui nessa mesa, unida em torno de uma proposta que possa dizer, nós queremos reconstruir o Brasil. O Brasil é grande demais para essa gente pequena ficar governando ele. É grande demais para só interesses de uma elite permanecerem. Nós não podemos permitir isso. Nós temos força e temos condições de reorganizar os nossos movimentos e de fazer entre nós um pacto para recuperar esse país. E nós sabemos fazer esse caminho. Já tivemos experiências que foram exitosas no Brasil. Não é possível que a gente não tenha condições de, irmanados e unidos, podermos recuperar. Então, quero dizer que esse momento é um momento muito, muito importante para o processo que nós estamos vivendo. Por isso, eu quero parabenizar novamente aqui as nossas fundações e espero que não pare aqui, que a gente continue esse debate. São várias propostas e desafios. E acho, Juliano, que com certeza nós teremos que ter um programa, sim, mais ousado, mais progressista, até porque nós já aprendemos muito. Sabemos o que fazemos de certo, porque muito fizemos, e também sabemos aonde temos que mudar, pelos erros que cometemos, que é natural de qualquer processo humano. E penso que isso pode nos dar um ponto de partida
que seja muito qualificado para a gente fazer uma transformação efetiva no nosso Brasil. Mas, junto com um programa progressista e ousado, nós temos que apostar na mobilização e na organização do nosso povo. Essa democracia formal que nós conquistamos com a Constituição de 88, o parlamento, a representação, ela é muito importante, mas ela sozinha não sustenta um governo de mudanças efetivas nesse país. Nós temos que apostar na democracia direta no Brasil, no fortalecimento dos movimentos sociais e da organização do povo brasileiro. Tenho certeza que dessa forma a gente consegue avançar. E para encerrar, eu queria deixar um desafio aqui para nós que somos da direção dos partidos que estamos aqui. Para além desse esforço das fundações, eu acho que cabe um esforço político nosso, de fazer um movimento forte em defesa da democracia, em defesa das eleições livres e democráticas e em defesa dos direitos mínimos do nosso povo, para agora, para o imediato. Então, eu acho que nós temos que criar, sim, uma frente ampla em defesa da democracia no país. E se nós pudermos, para que a gente possa levar uma pauta conjunta, para além da discussão programática, que eu acho importante, mas para o momento imediato desafiador que nós temos. Eu acho que nós deveríamos utilizar o Fórum Social Mundial, que nós vamos ter na Bahia, em março, para que a gente pudesse lançar essa frente com pontos mínimos, como disse o Renato aqui, para as questões emergenciais que nos esperam. E nas questões emergenciais está a defesa da nossa democracia e a defesa das eleições livres e democráticas agora em 2018. Muito obrigado, Gleisi. Aproveitar e dar duas informações importantes. A primeira é que nós estamos, as fundações já entraram num acordo e marcou já uma atividade para o dia 15/3, lá no Fórum Social Mundial, às 9 horas da manhã, para a gente já continuar esse debate desse manifesto, aprofundando as ideias, como foi falado aqui por vários companheiros aqui na mesa. Aproveitar também e informar que, fui informado aqui, que a atividade tem gente lá fora na rua querendo entrar e não pode entrar porque não cabe mais ninguém aqui dentro. Isso é importante, uma salva de palmas para todo mundo, porque isso mostra a necessidade da gente construir algo novo. Anunciar aqui a presença do deputado Severino, o deputado Daniel Cabral, do PSB Pernambuco, o deputado da Cleusa Pereira, do PSB Pernambuco, o deputado Severino Ninho, do PSB Pernambuco, o deputado Tadeu Alencar, PSB Pernambuco, o deputado Bebeto, PSB Bahia, o deputado Tadeu Alencar, PSB, Camilo Cabral, do PSB, deputado Valdir Damus, do PT Rio de Janeiro, deputado Chico Alencar, do PSOL, deputado Marco Maia, do PT, deputado Celso Pancera, do PMDB, deputado André Figueiredo, deputado Leônidas Cristino e deputado Nelson Pellegrino. E o poeta Pedro Terra. Vamos passar agora a palavra para a nossa companheira Luciana Santos, presidente do PCdoB. Bem, gente, muito boa tarde. Primeiro, quero aqui saudar e parabenizar a iniciativa, né, das fundações, saudando Márcio Postman, o presidente da Fundação do Partido dos Trabalhadores, o Renato Rabelo, meu querido camarada, Manuel Dias, do PDT, Francisvaldo Souza, presidente da Fundação do PSOL, os presidentes dos partidos, minha querida amiga Gleisi, Juliano, que está aqui do meu lado, Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e o nosso querido senador Capiberibe, do PSB. De fato, como já foi dito aqui por muitos, essa é uma tarde histórica. Nós estamos aqui unidos exatamente para retomar os rumos do Brasil. Essa reunião das forças de esquerdas democráticas comprometidas com a soberania, o progresso social e a democracia se reúnem independente das suas táticas eleitorais. Porque aqui nesta mesa tem os partidos com 4 pré-candidaturas a presidente da República. Mas aqui nós nos reunimos com o intuito de forçar e debater cada vez mais os caminhos e o destino do Brasil. Um destino do Brasil que precisa estar à altura dos desafios da nossa época.
e eles são grandes. Um Brasil que vive numa encruzilhada histórica, como bem aqui pontuou Renato Rabelo. Encruzilhada por quê? Porque, além dos 10 anos de crise do capitalismo que nós estamos vivendo um golpe de Estado, um estado de exceção. Uma imposição de um projeto de nação que nunca passou pelo crivo das urnas, de retirada de direitos Nós dos estamos tais, vivendo um golpe de Estado. como é a distribuição de renda, a desigualdade regional, o salário mínimo, a expansão das universidades públicas, tudo aquilo que diz respeito ao mínimo, ao Estado mínimo, esse sim, um Estado mínimo para garantir direitos, desenvolvimento nacional, está sendo retirado à força. Nós estamos vendo esse conceito do Estado mínimo e as últimas consequências. Ora, nós não somos a favor do Estado máximo ou mínimo. Nós somos a favor de um Estado que induza a economia do seu país, que possa garantir a inclusão social do seu povo, que possa garantir políticas que desenvolvam o setor produtivo sustentável do nosso país. Por isso, que em momentos como esse, nós precisamos nos agigantar. Há um veloz desmonte do Estado brasileiro, da estrutura mínima do Estado brasileiro, constituído nos tempos de Getúlio Vargas e de João Goulart. Porque, afinal, a retirada de direitos, as políticas públicas, essas, de alguma maneira, numa retomada dos nossos governos, nós ainda temos como recuperar. Mas há destruições da estrutura do Estado brasileiro que elas são muito caras, porque há dias que valem por décadas. E eles estão desmontando a estrutura montada desse tempo, da Eletrobras, da Petrobras, do pré-sal, do conteúdo local, que é decisivo para que a gente pudesse ter alguma perspectiva de uma nação soberana, autônoma, que possa caminhar com nossas próprias pernas. Por isso, iniciativas como essa, aqui entendida como um ponto de partida, como a base programática para a unidade de ação das nossas forças. Esse debate tem que ser contínuo e tem que ser coletivo. São iniciativas que têm que se traduzir no Congresso do Povo, que tem que se traduzir na Constituição de frente ampla essa que pressupõe setores que possam ter algum tipo de entendimento da defesa nacional, da defesa da nação e do país, de setores produtivos, e nós precisamos perseguir toda e qualquer contradição que possa haver nessa base social e política que impôs esse impeachment ao país. Portanto, a síntese que a gente pode extrair, que nos orienta, é que a existência de um Estado forte e soberano é um fator determinante para o país desenvolver e enfrentar os desafios do seu tempo, contemporâneo. Nós estamos há um pouco mais de 4 anos para celebrar o bicentenário da nossa independência. Não podemos abrir mão de termos um destino próprio. O Brasil possui todas as condições para responder às necessidades de nossa gente. Somos um país com enormes possibilidades, com riquezas naturais, um povo inteligente, inovador, criativo. Não há caminho para superar as profundas desigualdades do nosso povo sem o fortalecimento da soberania e do Estado Nacional. É por isso que destacamos a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento versus essa lógica de subordinação, ou melhor, de subordinação aos interesses de outras potências. Como retomar o desenvolvimento de maneira sustentável? Para isso, enfrentar o desafio de recompor a capacidade de investimento do Estado. A reforma tributária progressiva, que taxe grandes fortunas, que possa taxar as rendas, grandes rendas do país, que reduza o imposto sobre o consumo. Uma política macroeconômica, como foi dito aqui por Juliano, que possa ser voltada para a retomada do crescimento e geração de empregos. Nós não podemos nos submeter a essa velha lógica da tripé da política macroeconômica que não apresenta alternativa para as nações. Nós temos que ter uma política cambial que defenda o interesse da competitividade nacional, do setor produtivo brasileiro. Desenvolvimento de uma política de reindustrialização. Afinal,
O desmonte do que nós vimos do conteúdo local é um assinte, se confronta com qualquer política de reindustrialização brasileira. Investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos vivendo uma revolução industrial, a 4.0. Nós precisamos nos inserir nas cadeias mais dinâmicas da economia mundial. Por fim, defender a democratização do Estado. Não é possível a gente ter esse Estado anacrônico, da supraestrutura do Estado brasileiro, do monopólio dos meios de comunicação, de um Estado atrasado na sua estrutura, no seu sistema de poder político. A estrutura do judiciário, aqui vejo Hugo, pernambucano, juiz. Não é possível ter essa estrutura do judiciário sem controle social, retrógrada, conservadora na estrutura do Estado brasileiro. Nós precisamos defender a democracia, que parece uma coisa óbvia, mas nós estamos vivendo um estado de exceção. Nós estamos precisando defender a chamada soberania do voto, a vontade popular. A questão democrática está no centro imediato da nossa tática. O neoliberalismo e o colonialismo só se impõem pelo arbítrio e pela força. E é isso que está acontecendo no Brasil. O arbítrio e a força. Eles, por outro lado, eles criaram um monstro. Eles não sabem o que fazer com esse estado de exceção que criaram. Tem nada mais, nada menos do que uma grande pedra no caminho. E essa pedra se chama o voto. As eleições de outubro de 2018. Existe a possibilidade de eles terem a quinta derrota consecutiva nas eleições presidenciais no nosso país. E é isso que deve nos mover. A resposta mais contundente que a gente pode dar a esse arbítrio, a esse estado de exceção permanente, a eminente, a essa caçada que aconteceu com o ex-presidente Lula, que está em curso, é a possibilidade dessas forças, com 4 pré-candidaturas que estão postas na mesa, e algumas que ainda possam surgir, ter a capacidade política de ter unidade de ação, de estar a serviço da retomada desse projeto nacional de desenvolvimento e derrotar a direita novamente nas eleições. Firme na luta! Obrigado, companheira Luciana. Anunciar aqui a presença do deputado Valdemar Pereira, Adelmo Leão, deputado Frei Beto, deputado Dagoberto, deputado Valdenor Pereira, do PT, Bahia, deputado Severino Ninho, do PSB, Pernambuco, e deputado Adelmo Leão, PT, Minas Gerais. E aí, passar a palavra para o nosso camarada aqui, representando o PSB, o nosso camarada João Capiberibe, vai fazer sua fala. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação grande participar desse momento, que eu considero um momento importante. A unidade que nós estamos construindo através das fundações, eu cumprimento os presidentes das fundações e os presidentes dos partidos por terem apoiado essa construção, esse passo inicial. Eu diria que, na verdade, é um primeiro passo de uma longa caminhada. A unidade dos setores progressistas, da esquerda, dos setores democráticos da sociedade brasileira, não é apenas uma exigência do nosso partido, é uma exigência da sociedade brasileira diante desse impasse que desmobilizou completamente a sociedade. Veja, eu percebo, e todos percebem, que o desenvolvimento brasileiro foi ancorado em 3 pontos, ao longo de toda a sua história e até os dias presentes. Na exclusão social, com um longo período de escravagismo no Brasil, a destruição ambiental e a dependência externa. Isso percorreu toda a história do nosso país até os dias de hoje. Se mantém esses pilares do processo de desenvolvimento do Brasil. E politicamente, ao longo da história, cada vez que se avançava no processo democrático, nós teríamos uma ruptura. E nesses últimos 30 anos, não foi diferente. A ampliação da democracia, com a inclusão
de amplos setores da sociedade brasileira, terminou fazendo com que as elites brasileiras se mobilizassem de uma maneira habilidosa, bloqueasse o avanço da democracia. A construção da unidade em torno desses 5 partidos, PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB, é, de fato, o marco inicial para ampliar esse processo. Nós não podemos perder de vista essa história do nosso país. O Brasil republicano do século XX foi organizado por meia dúzia de homens brancos, e organizados para eles, sem nenhuma satisfação ao conjunto da sociedade brasileira. E isso é que move esses setores que deram o golpe, que paralisaram o avanço do processo democrático, a se mobilizar e a impedir esse processo de inclusão, que isso continue avançando. É necessário, sim, a unidade, não apenas no ponto de vista programático, como bem identificou o documento. O documento traça um diagnóstico de problemas que são, de fato, que atravancam o desenvolvimento do país. Mas é necessário, sim, uma construção política para 2018. Nós não podemos perder de vista que, se nós marcharmos divididos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É necessário um esforço dos partidos políticos, ainda esse ano, para que a gente possa construir algo palpável, que a sociedade brasileira tenha confiança, ou que a gente recupere a confiança perdida do povo brasileiro. Isso aí é algo preocupante. E também tem nós, partidos de esquerda, partidos que reconstruímos o processo democrático brasileiro em condições de extrema dificuldades lá atrás. Trabalhamos em situações de clandestinidade, de difícil comunicação com as massas, mas nós conseguimos recuperar a democracia. E agora nos cabe essa nova missão, essa nova tarefa de recuperar a democracia perdida em função do golpe e em função do que está por vir. Porque esse decreto é apenas uma mostra do que está por vir. Já se fala na autonomia do Banco Central. Já se fala em várias outras ações propostas por um presidente não só ilegítimo, mas um presidente que está sendo investigado, acusado e com provas cabais de que participa de uma grande quadrilha que assalta a sociedade brasileira. Então nós temos que construir de fato essa unidade. Temos que tratar de afastar aquilo que divergimos e buscar o consenso, buscar aquilo que pode nos consolidar como força política capaz de vencer esse momento de extrema dificuldade que o país está vivendo. Portanto, dentro do nosso partido, eu saúdo nossos companheiros do PSB aqui presentes, nossos deputados, senador Alides que está aqui, não é? Estamos trabalhando no sentido de ajudar a construir essa unidade necessária e que, repito, é uma exigência da sociedade brasileira. Sem ela, nós terminamos caminhando para lugar nenhum. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, senador. Antes de terminar, anunciar aqui a presença da Graça Costa, secretária de Relações de Trabalho da CUT Nacional, e do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, também presente aqui na nossa atividade. E vamos tocar o hino. Antes de tocar o hino, quero só encerrar dizendo assim, que nós estamos lançando aqui, na verdade, ideias para um programa para o Brasil. Na verdade, uma política educativa pedagógica unificada, porque na dispersão que nós estamos vivendo hoje, nada mais pedagógico do que a gente fazer esse exercício de debate de ideias. É um Brasil que amplie e potencialize a capacidade humana que todos têm, que está sendo morta a cada dia pelas instituições. Eu acho que essa ação qualificada contra o conservadorismo, contra a ação que as pessoas podem acreditar na política, esse é o nosso desafio. Essa unidade é muito importante para que a gente possa discutir cada vez mais e possa dizer para a juventude e para as gerações futuras de que um outro país é possível e podemos construir isso, construindo ideias e unidade para todos. Esse é o nosso desafio. Parabéns a todos que estão presentes e vamos agora para o hino nacional.
vamos levar para os estados e para todos